Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como criar uma rotina de sucesso. Sabemos que não é fácil essa profissão estudante. No entanto, se for criada uma rotina que consiga aliar aprendizado de uma forma divertida, acaba no final o nosso aluno, você, caro aluno, atingindo os sucessos. Para tal, é muito importante seguir algumas regrazinhas básicas. Hoje nós vamos falar aqui de alguns passos importantes para se conseguir o sucesso, seja no vestibular, seja no ano acadêmico, de uma forma geral, você, caro aluno, consiga obter êxito. Antes de tudo, você que pretende aprender, ser aprovado no vestibular de uma instituição pública ou no ano acadêmico, tem que fazer uma pergunta simples e essencial. O que é que eu tenho em mente? O que é que eu quero atingir? O que é que eu pretendo ser? São 3 perguntas essenciais para que você, aluno, consiga ter em mente o seu plano de estudo ao longo do ano letivo ou ao longo do ano acadêmico, ou ainda seja até para prestar um concurso vestibular, um concurso público. Respondendo a primeira pergunta o que eu pretendo ser? Obviamente que na atual conjuntura o Brasil passa por situações economicamente que exige já do adolescente uma decisão, uma escolha. Então ele tem que ter em mente que área eu pretendo seguir, como eu quero atuar, como será a minha vida após a vida acadêmica ao término do ensino médio. Pensando nisso, o aluno vai ter que pensar também como estudar para alcançar suas metas e objetivos. Algumas disciplinas e alguns cursos atraem muito mais, e se o aluno já tem em mente as disciplinas que mais o atraem ou o curso que mais provavelmente lhe chama a atenção, fica mais fácil. Por exemplo, o aluno que pleiteia um curso na área de ciências exatas, ele tem que, no mínimo, se gostar ou não, mas se dedicar em maior número de tempo para aquelas disciplinas. Então, aqui eu já estou respondendo o que eu quero ser e como pretendo atuar. Porque para eu atuar com sucesso, eu tenho que me preparar bem. Outra questão importante que você, caro aluno, tem que ter em mente é: que disciplinas impetram maior dificuldade na minha linha de conhecimento? Se eu tenho dificuldade, por exemplo, em escrita, então obviamente que eu vou ter que dedicar muito mais tempo à questão da produção de texto. Se eu tenho dificuldade, por exemplo, em raciocínio lógico, eu vou ter que me dedicar, você, caro aluno, vai ter que se dedicar muito mais à matemática, química, física e até mesmo a prática diária da resolução de exercício. E se eu sou bom em tudo, fica melhor ainda. É só aprender a distribuir com maior facilidade e com a maior dinâmica o tempo a ser destinado para os estudos. Mas, além dessas perguntas, que eu quero ser, como vou chegar lá na frente alcançando êxito, vem um segundo passo muito importante, é descobrir que objetivo eu quero atingir. Qual a minha meta para esse ano? Para esse ano letivo de 2018, por exemplo, seria me preparar para ser aprovado em uma instituição particular, ser aprovado no Enem ou apenas ser aprovado no ano institucional acadêmico e adquirir um cabedal de conhecimento. Tendo em mente qual a sua meta, qual o seu objetivo, obviamente que aí é a fase entrar na terceira fase. Primeiro, o que eu quero ser. Segundo, o que eu pretendo atingir, que é o objetivo e as metas. E em seguida, como alcançar. E como alcançar, vem obviamente a fase do planejamento. E planejando muito bem a sua rotina de estudo, fica obviamente muito mais próximo de conseguir os objetivos. Ao montar a minha rotina, obviamente diária,
que eu também monto minha rotina diária, o aluno tem que pensar, para atingir os objetivos e metas, eu tenho que ter uma rotina. E a rotina pode aliar estudo, diversão, lazer. Se a sua rotina for muito bem montada, obviamente que se consegue aliar prazer ao estudar, alcançar objetivos e viver também o lazer. Para isso, antes de tudo, é preciso criar uma planilha. E nessa planilha, caro aluno, você tem que distribuir tópico por tópico, observando o seu tempo disponível e também o tempo que você já tem ocupado. Obviamente, se você estuda de manhã, você vai se planejar, vai preencher sua planilha já pensando o almoço, a sesta, que é o tempozinho que você tem para descansar, que é importante. E aí começa uma carga aí de 4, 6 horas de estudo, para a academia, quem faz academia, para o lazer, para relaxar um pouquinho e em seguida volta a estudar. Porque é muito importante você priorizar e aproveitar muito bem o tempo. E pensando bem nesse tempo, você vai ter que ver que tempo gasta com cada atividade e cada disciplina. Por exemplo, se você pleiteia a um curso de exatas, obviamente que você, caro aluno, vai destinar muito mais tempo de estudo às disciplinas de exatas, a exemplo de matemática, física, química e biologia. Se por outro lado você pleiteia um curso na área de humanas, a exemplo de direito, por exemplo, você vai dedicar o seu tempo muito mais à história, filosofia, sociologia. Pensem que, tendo em mente metas, objetivos e o que quer alcançar, fica muito mais fácil de elaborar a sua atividade de estudo, sua rotina. Mas é muito importante ter uma rotina e, além do mais, aproveitar muito bem o tempo. Esse tempo tem que ser muito bem distribuído. E como distribuir isso muito bem? Pode-se atrelar os estudos a um roteiro mental e às redes sociais. Aí eu faço um parêntese, abro um parêntese. As redes sociais são muito importantes, desde que elas sejam utilizadas de fato para aprimorar ou auxiliar nos estudos. Porque afinal, os estudos eles podem ser realizados de várias formas. Através de sínteses, resumos, leituras, textos escritos, treino, exercitando os cálculos, fórmulas. As ferramentas tecnológicas, elas são muito importantes, mas desde que sirvam como aliadas. Porque se você, caro aluno, no momento que você reservou para os estudos, você se distrai no WhatsApp em bate-papos que desvirtuam do seu estudo, obviamente vai prejudicar. Então, as redes sociais são ferramentas importantes, mas se aliadas aos seus objetivos e metas e que seguem a sua rotina. Outro fator importante é que seria um quarto passo que eu diria, seria escolher ou preparar um cantinho para os estudos. Se torna inviável para um bom aprendizado, por exemplo, um local barulhento, de muita movimentação. Então, um dos conselhos que eu dou é que escolha um local em que haja pouca movimentação, que tenha tranquilidade, mas que ao mesmo tempo fique aos olhos das pessoas, de um responsável. Porque a gente sabe também que estudar assistindo televisão ou tendo pessoas se aglomerando, passando barulho, não funcionam. Então eu aconselho uma sala, uma biblioteca, um escritório, um local que seja favorável à aprimoração do seu conhecimento, a sua tranquilidade, que só favoreça. Entre outras coisas, esse local também deve ser destinado para os estudos e não para comer, para bater papo. E aí, nesse momento, eu também não posso, por exemplo, estudar em parceria ou com outras pessoas? Sim, até pode, mas desde que esse grupo de estudo tenha foco somente nos estudos. Porque a partir do momento que o meu cantinho, o local que eu escolhi para estudar,
sirva para lanche, para bate-papo, que se desvirtue do foco, acaba atrapalhando. Então, a rotina do estudante, ela deve ser tão levada a sério quanto um escritório de qualquer advogado, de qualquer burocrata, de qualquer político. Afinal de contas, estudar é uma profissão, gente. A gente também deve aconselhar ao aluno, além de todos os esses passos, você tem que ter em mente que todo o material visto durante o dia pelo professor, ou em aula, ou estudo em grupo, ele deve ser revisado diariamente. O conselho é que eu dou: nunca acumular conteúdo. A gente pode, inclusive, diversificar as formas de estudo, como eu já havia mencionado, estudar através de videoaulas, de exercícios teóricos, de questionamento, de debate entre um ou mais membros, mais colegas, que se torna interessante. Cada um deve buscar dentro de si a melhor forma de aprender. Alguns aprendem muito mais sozinhos, quietos. Outros aprendem levando em consideração as ferramentas tecnológicas, o apoio de colegas, mas uma coisa tem que ficar bem clara: ninguém é autodidata. Por isso a importância de se perguntar quem quer ser, trilhar objetivos, traçar metas, criar rotina. Dentro dessa perspectiva dessa rotina, se observar em provas e simulados, a minha rotina de estudo, o meu trabalho de estudo está funcionando? E se não funcionar, é hora de reelaborar, buscar novas táticas, porque, como eu já disse anteriormente, estudar exige treino, exige busca incessante, questionamento, reflexão e autoavaliação. Porque quando não está funcionando, é hora de se reavaliar, rever onde é que está funcionando, o que está funcionando. E se isso não acontece, é hora de buscar novas táticas. Mas criando uma rotina, buscando, obviamente, sempre fazer leituras que acrescentem, fazer resumos mentais e tirar as dúvidas, bem como não acumular conteúdo, é receita para o sucesso. Por hoje, vamos ficar por aqui e vamos buscar estar sempre em contato com os professores, com os livros e com as ferramentas tecnológicas, aprimorando cada vez mais o conhecimento. Sucesso e sempre se avaliar. Se for necessário, mudar. Por que não? Em breve estaremos de volta. Sucesso nos estudos. Um beijão para todos.